Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Olha, meus amigos, vamos para mais um estudo, mais um aprendizado, né, que o Senhor está nos orientando. E na oração dos valentes aqui, nós aprendemos um pouco mais, meu irmão, sobre a questão da negligência. Então, hoje nós vamos falar sobre esta questão que desagrada muito ao Senhor Jesus, tá bom? Olha, negligência é um termo que designa falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência. Mas eu quero que você frise aí no teu entendimento falta de cuidado. Negligência é uma falta de cuidado, meu irmão. Salvou isso no teu coração? Hebreus capítulo 2. Eu vou te dar um exemplo aqui no versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha só, o Senhor aqui orientando, né, para que os que servem a Ele tenham mais cuidado, com mais diligência, ou seja, com mais cuidado. Eles devem guardar as coisas, cuidar das coisas com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido. Então, o que acontece é que muitas pessoas falam assim: olha, mas eu estou esperando Deus falar comigo. Olha, eu quero que Deus fale comigo, que Deus me dê uma direção. Só que também essas pessoas muitas das vezes não percebem que todos os dias Deus tem falado, né? No culto, nas orações, através da família, Deus tem dado palavras. E às vezes a pessoa ela pensa assim que ainda é pouco, né? Que Deus tem falado pouco, mas só que ela não percebe que pensando desta forma, muitas das vezes ela acaba não cuidando, né? Não tendo cuidado com diligência, ela acaba sendo negligente. E aí ela não tem o cuidado para resolver ou para buscar resolver aquilo que já tem ouvido, o que já tem ouvido. Aquilo que a gente às vezes acha pouco, não é pouco. Por quê? Porque uma palavra é suficiente para curar. Lembra? Uma palavra basta e curou o servo do centurião, segundo a Bíblia. Então, muitas das vezes, aquela palavra que Deus já tem dado, você tem que cuidar dela, né? Cuidar, sabe? Fazer algo, se esforçar em cumprir aquela palavra, porque senão você estará sendo negligente, tá bom? Então, olha só, por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Então, preste atenção, meu irmão, nessa linguagem de hoje, aqui ainda em Hebreus capítulo 2, versículo 1, né? Só que na tradução da linguagem de hoje, olha que interessante, ele traz assim, prestar mais atenção. Então você tem que prestar mais atenção no que você já tem ouvido de Deus, que você sabe que é de Deus, que Deus tem te pedido, que Deus tem te falado. Não fique esperando, meu irmão, vir um anjo aparecer de asinhas. Pode ser que o anjo venha aparecer? Pode, meu irmão. Mas só que eu quero que você entenda o seguinte, você não tem que esperar um anjo vir de asinhas batendo para você entender que é Deus. Aquilo que você já sabe que é Deus te dando um alerta, que é certeiro, meu irmão, é como uma palavra que toca na sua ferida, né? Você tem que começar a agir, a prestar mais atenção, a ter mais zelo acerca disso, para você não ser negligente, não ser encontrado como um negligente perante Deus, tá? Por quê? Porque nós sofremos por negligência. Nós sofremos por não prestarmos atenção, né? Às vezes o crente ele sofre não porque Deus não fala, não porque o seu pai não instrui, mas porque ele não age, ele não cuida, ele não presta atenção no pouco que o seu pai tem falado. Faz lembrar do Zaqueu. Por que eu estou lembrando da história do Zaqueu? Olha, por que o pastor pregou aquilo? Por que eu estava ouvindo louvor e esse louvor tocou no meu coração? Você tem que começar a prestar mais atenção nos exemplos, tá? Aqui em Atos capítulo 2, versículo 1, ó, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Ou seja, meu irmão, Jesus tinha dado uma direção, uma orientação, e eles ali estavam segundo a orientação que foi dado, segundo a palavra que foi direcionado. Ou seja, eles tiveram cuidado, eles tiveram um certo zelo
para estar lá naquele momento que era esperado que eles estivessem, né? Mas muitos podem argumentar, mas eles não foram direto para lá, não ficaram esperando lá, foram pescar, amém, amém, amém. Mas na hora que veio a manifestação do Espírito Santo, ali eles estavam honrando a orientação também do Senhor Jesus. Então, não foram negligentes neste ponto. E, meu irmão, né, o que isso ocasionou? Eu não vou estudar com você todo esse capítulo, mas ali eles foram batizados com o Espírito Santo, ali eles tiveram, né, um crescimento espiritual, um mover do Espírito Santo. Então, meu irmão, tome cuidado, tenha um zelo, não seja negligente com a palavra, que talvez você pense é pouca, né? Não, mas eu preciso de mais. Mas talvez aquilo que você tem, uma palavra é necessária para curar o servo do centurião. Uma palavra também que você for negligente, talvez te impeça da cura, te impeça do agir de Deus. Então vamos tomar mais cuidado, não ser negligente acerca do que Deus tem orientado, tá bom? Pensa comigo assim, meu irmão. Um exemplo, você tem tudo, sabe fazer um arroz extremamente gostoso. Você tempera ele, você coloca no fogo, né? E aí o que acontece? Aí, meu irmão, começa a você lembrar do arroz que está no fogo. Em vez de você ir lá olhar o arroz, você deixa ele lá, você acaba não tendo o cuidado devido, né? E ele queima o arroz. Mas você poderia ter ido lá, abaixado o fogo, desligado, um exemplo. Eu estou te dando um exemplo, meu irmão. Por causa de uma negligência, por causa de um cuidado maior que você não teve, você acaba, né, desperdiçando uma oportunidade de ter o prazer de saborear mais um dos seus arroz sensacionais. Estou só te dando um exemplo. Então, às vezes, por uma negligência, você também pode estar, né, provando do amargo, mesmo sendo o momento de provar de algo doce, de algo abençoado, de algo poderoso do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, cuidado para não ser negligente com o que o Espírito Santo está falando com você, tá? Eles não foram negligentes acerca do que Jesus determinou e foram impactados pelo Espírito Santo. Se eu e você também não formos negligentes com o que Deus já tem nos orientado, nós também iremos provar do mover e ser impactados com os dons, com os frutos, com a revelação, a sabedoria do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. No que estamos sendo descuidados? Então, lembra o que é negligência? Está acima aqui, ó. Negligência é o termo que designa falta de cuidado. Então, meu irmão, o que será que estamos sendo negligentes? O que será que estamos sendo descuidados? Por que Deus nos trouxe essa palavra no dia de hoje? Por que eu e você estamos refletindo sobre uma palavra chamada negligência? Então, talvez Deus está nos lembrando de algo que Ele já tem pedido, que Ele já tem falado, que Ele já tem orientado e nós não estamos fazendo, nós não estamos cumprindo, nós não estamos tendo cuidado devido ou estamos prestes a negligenciar uma palavra poderosa de Deus. Então tome cuidado, tá bom? Preste atenção nessa mensagem. Deus não lança uma palavra à toa, meu irmão. Lembra que a palavra de Deus é uma pérola. Lembra que a palavra de Deus é algo muito rico e poderoso, tá bom? É algo de muito valor e muito delicado, porque a palavra dele, bem administrada, ela pode trazer vida ou pode trazer morte. Então, toma cuidado, tá? Bem administrado ou mal administrado, né? Então, não tenha negligência, tenha cuidado e zelo pelo que Deus tem falado. Quer ter um bom resultado? Eu acredito que assim como eu, todos nós queremos ter um bom resultado em todas as áreas da nossa vida. Então, o que acontece? Não vá contra a mão de Deus. Ou seja, meu irmão, outro exemplo para você. Imagine que você está dirigindo um veículo e aí você pegue uma rua contramão. Você pegue contramão. O que isso pode ocasionar?
uma multa, um acidente, isso pode ocasionar, meu irmão, né, uma perca. E o que você tem que refletir? Imagine que Deus te dá uma palavra, imagine que Deus te dá uma direção. Se você não ter o cuidado, se você não ter a cautela devida para fazer, para cumprir aquilo que Deus está te direcionando, você está indo contra Deus. Então, contra Deus, você não terá um bom resultado. Então, a questão é, você quer ter um bom resultado? Não vá contra a mão de Deus. Se a mão poderosa de Deus está indo para um lado, vá nessa direção que Deus está te falando, meu irmão. Não seja negligente, tá bom? Por quê? Porque pessoas saem dos ministérios, eu não gostei disso, e a pessoa já pega e sai. Você não pode fazer isso, meu irmão, você tem que seguir uma direção de Deus. Pessoas desistem de relacionamentos, pessoas desistem, meu irmão, de empresas, de trabalho, de faculdade, de cursos. E, meu irmão, você não pode fazer isso, você tem que ser aquela pessoa que tem um certo cuidado para fazer tudo o que Deus tem pedido. Então, antes de tomar uma decisão, veja se você não será negligente. Ore, tenha certeza do que você está fazendo é uma direção de Deus. E sendo direção de Deus, cumpra o mais rápido possível em nome de Jesus, tá bom? Se inscreva em nosso canal, curta este vídeo e continue crescendo o seu espiritual, assim como eu, todos nós iremos crescer espiritualmente em nome de Jesus. Forte abraço, fica com Deus, meu irmão.